gente? A gente está se encaminhando para a parte final do conteúdo do semestre, do ano, na verdade, né? E a gente vai falar, então, agora sobre alguns aspectos sobre energia. E antes de falar de energia, a gente fala sobre trabalho e potência, sabe? A gente vai ver que na definição de potência já vai ter algumas coisas com relação à energia, mas aí na aula de energia mecânica que a gente vai aprofundar mais conhecimentos sobre esses parâmetros, essas relações físicas que envolvem energia, tá? O que é energia, entre outras coisas. Basicamente, hoje a gente vai ver o que é trabalho, tá? A gente vai ver o que é potência, vamos falar sobre alguns exemplos, né, sobre essas grandezas físicas, né, que vão seguir aparecendo para nós muito no segundo ano, muito no terceiro ano. Então a gente vai falar de trabalho assim, ó, os 3 anos do ensino médio. Vocês estão lá, a gente vai estar lá falando sobre termodinâmica, eu vou ter que falar sobre trabalho para vocês. A gente vai estar lá falando sobre rendimento de uma máquina térmica lá em termodinâmica, eu vou ter que falar de potência para vocês, né? Então, esses grandezas físicas aqui, elas vão seguir aparecendo para nós, então é importante que vocês estejam atentos, tá? Que vocês tentem, da melhor forma possível, compreender os conceitos, né? Que não são difíceis, não são muito complicados, mas é importante saber o que significam, tá? Bom, começando aqui. Aí, tá? Então, pessoal, o trabalho e potência ele é um tópico da dinâmica, certo? Para a gente tentar entender o que significa trabalho e potência, eu vou pegar um exemplo aqui, eu vou tentar descrever para vocês um exemplo muito simples, um exemplo que a gente já vem trabalhando faz algum tempo, né? Eu vou desenhar um chãozinho aqui, né? Esse chãozinho aqui pode ter atrito, certo? Então, é um chão que possui atrito. Aqui nós temos uma caixa de massa igual a M, tá? Então, nós temos um chãozinho aqui que tem atrito. Então, existe atrito aqui. Como você sabe, atrito é aquela força que aparece entre a superfície das coisas, né? A superfície aqui do solo, né? Com a parte de fora da caixa, né? Quando elas estão em contato entre si, elas exercem atrito entre si, né? Por causa da rugosidade que é pertencente a esses sistemas, né? O chão ele nunca é 100% lisinho, nem a caixa ali é 100% lisinha, né? E essas pequenas rugosidades, elas exercem atritos, né? Forças que impedem que o movimento aconteça de uma forma natural, tá? Bom, o que acontece, gente? Eu vou pegar essa caixa aqui e eu vou aplicar sobre ela uma força, né? Vocês já sabem bem como é que a gente aplica força sobre as coisas, como é que a gente normaliza isso, como é que a gente formaliza essas questões, né? A gente pode aplicar a segunda lei de Newton, né? Porque se essa caixa aqui ela entrar em movimento, e ela vai entrar em movimento, ela vai ser acelerada, certo? Então essa caixa vai fazer um deslocamento, certo? Então, essa caixa aqui, ela vai se deslocar, beleza? Então, deslocando este objeto aqui, o ato da gente realizar aplicar essa força para fazer esse objeto aqui sair dessa posição e ir para essa segunda posição e efetuar esse deslocamento, isso culmina em um gasto energético, certo? Se vocês não se alimentarem bem, hoje de manhã, né? E possivelmente vocês vão estar aqui trabalhando, né, na aula, que é o ato de estar em uma aula estudando, prestando atenção no computador, aí, prestando atenção no celular, na tela celular, é um ato de trabalho porque é um ato que gasta energia, certo? Então, qualquer função que nós realizamos que há gasto energético, nós estamos realizando dentro da física aquilo que nós chamamos de trabalho, certo? Trabalho de uma força, certo? Pode ser o trabalho. Nesse caso aqui da caixa, nós temos ela sendo empurrada por essa força, então nós temos o trabalho dessa força, que vai fazer com que essa caixa se desloque. Só que a pessoa que aplicou a força aqui, né, como este homem aqui que está empurrando aqui esses pesos, né, ele está
usando da sua energia para realizar uma função. E este é o conceito de trabalho, gente. Certo? O trabalho, para nós, vai ser toda aquela relação que envolve gasto energético. Então, gasto energético para realizar uma função. Para realizar uma função, seja lá qual seja, pessoal, tá? Pode ser, como eu falei para vocês, assistir uma aula. Eu estou gastando energia, muita energia, inclusive, para fazer funcionar meu cérebro, né? E fazer as ligações químicas necessárias ali para aprender o conteúdo. Não é uma coisa simples assim, tá? Então, o trabalho é isso. Tudo que envolve um gasto energético para realizar uma função. E, por exemplo, o ato de empurrar uma caixa, como eu estou mostrando para vocês, e efetuar esse deslocamento aqui, é um ato que eu gastei energia. Então, aqui nós temos a realização de trabalho. Certo? Trabalho. E o trabalho, pessoal, ele é uma grandeza física que tem a ver, então, com isso aqui que eu escrevi para vocês. O gasto energético para realizar uma função. Só que a gente tem algumas questões aqui para que nós podemos trabalhar, tá, gente? Com relação ao trabalho. O símbolo, eu vou colocar aqui embaixo, o símbolo do trabalho, ele tem dois tipos de símbolos que são bem utilizados dentro dos livros que nós costumamos utilizar. Um dos símbolos é o W, certo? W, então, para nós significa também trabalho. Mas também aparece muito o tal, certo? Que é essa letra grega aí, que tem esse aspecto, parece um T, né? Mas ele é meio dobradinho ali na ponta. Então, é uma letra grega. As letras gregas, elas têm alguns aspectos um pouco diferentes. Então, vocês vão ver que nos livros, né, ou na internet, onde vocês fizerem pesquisa a respeito de trabalho, de uma força, trabalho de qualquer outra coisa, né? Nós envolveremos esses dois símbolos aqui, o W ou o tal, tá? Eu vou costumar utilizar aqui, gente, que nós usamos no livro de vocês, de ensino médio, né? O tal, certo? Aparece o tal lá. Então eu vou costumar usar o tal, aquela letra grega ali. Mas, né, não se esqueçam que o W também pode aparecer se eu colocar algum exercício, né, que tenha o W, vocês não se assustem, porque é a mesma coisa, é o trabalho, tá? É só o símbolo que pode aparecer das duas formas. Bom, gente, então nós temos algumas questões aqui. Quem realiza o trabalho é a força. A força que está realizando o trabalho ali, né? Então a gente já viu que o trabalho e a força são grandezas físicas que andam um pouco juntas, né? E a gente vai estabelecer algumas questões aqui que tem a ver com o trabalho ser positivo e o trabalho ser negativo, certo? Então a gente vai dizer que quando a força ela está na mesma direção do deslocamento, como assim, professor? Mesma direção do deslocamento. Percebam que o deslocamento da caixa ele vai ser da esquerda para a direita, né? Então ele está na mesma direção dessa força. Então quando a força ela está na mesma direção do deslocamento, então ó, força e trabalho na mesma direção, o que significa eles estarem na mesma direção? Depois eu vou passar isso aqui, o que significa isso matematicamente, tá? Então, força, desculpa, gente, força, trabalho, não. Força e deslocamento, tá? Força e deslocamento. Na mesma direção, deixa eu apagar aqui para não ficar tão junto. Na mesma direção, isso significa que nós teremos um trabalho sendo realizado positivo. Então, ó, nós consideramos que o trabalho ele é positivo. O trabalho ele pode ser positivo e negativo, tá? Quando a gente tem força e deslocamento, como é o caso da caixinha aqui, na mesma direção, nós temos um trabalho positivo, um trabalho que tem um valor maior que zero, certo? Se eu tenho uma situação contrária, lembra que eu falei que o solo ali, a pista, né, ele tinha atrito? Se vocês lembrarem, isso aí já é uma coisa que vai cair na avaliação da semana que vem, né?
que o atrito é uma força que atua sempre na direção contrária do movimento, né? A Fat é uma força que anda, que ela tem o sentido e direção sempre contrária, a mesma direção, né? Porque ela é horizontal, mas o sentido sempre contrário do movimento. Isso significa, pessoal, olha só, que força, no caso aqui, ó, a força de atrito do nosso exemplo, vou botar aqui entre parênteses para vocês entenderem que é a força de atrito, tá? Que eu estou nesse exemplo falando. Então, a força de atrito e deslocamento eu vou colocar aqui, pessoal, ó, sentido. A palavra sentido é a palavra que a gente vem utilizando mais, né? Para definir assim, ó, porque direção horizontal ou vertical, né? Sentido para direita e para esquerda. Percebam que ali no primeiro caso as duas forças estão, a força de deslocamento estão para a direita. Nesse caso aqui, força de atrito e deslocamento estão em sentidos opostos, né? Então eu vou botar a palavra sentido. Sentidos opostos. Nesse caso, nós temos a execução de um trabalho. Eu botei W, né? Eu falei que ia usar o tal, meu Deus. Vamos usar o tal, né? Nesse caso aqui, pessoal, o tal, então, ele é negativo. É um trabalho negativo. Então, o trabalho realizado pela força de atrito, como ela tem o sentido oposto do deslocamento, a gente determina como sendo um valor negativo para esse trabalho, certo? O valor dele, que se a gente calcular ele vai ser negativo. Isso demonstrando, então, que essa força ela está atuando na direção contrária do movimento do objeto, certo? Então, isso é uma definição para nós que vai ser importante. Bom, gente, então olha só. A gente viu que essa relação de trabalho ele depende da força e do deslocamento que está sendo aplicado, né? Então, a gente percebe que dentro da definição da física de vetores e escalares, força é um vetor, certo? Força é um vetor. O que a gente não costuma dizer muito é que o deslocamento também é um vetor, certo? O ato de deslocar, a gente precisa indicar a direção e sentido, tá? Então, pense o seguinte, se a gente considerar, então, que o vetor força e o vetor deslocamento estão atuando na mesma direção, seria o nosso primeiro caso lá. Se a gente olhar para esses dois vetores, a gente vai ver que eles são vetores que estão paralelos, né? Paralelos. Isso significa que o ângulo entre eles, o ângulo entre os vetores, são ângulos que formam um ângulo igual a zero. Então, o θ aqui, que é o ângulo, né? Nossa definição de ângulo aqui, é θ igual a zero, certo? Então, o ângulo entre os vetores é 0 graus. Quando a gente for dar uma olhadinha na força de atrito, né? A gente viu que a força de atrito ela tinha um sentido, e o deslocamento tinha outro sentido, certo? Neste caso aqui, o θ, o ângulo entre os dois vetores, é 180 graus. Por quê? Um está para cá, outro está para cá, formando um ângulo de 180 graus entre eles, né? Quando eles estão no mesmo sentido, é zero. Um para cada sentido é 180 graus, tá? Então, a gente percebe que na definição de trabalho, que é o que a gente vai fazer agora, né? Definir a função trabalho, o ângulo ele é uma questão importante para nós, para que a gente possa dizer se o trabalho é positivo ou negativo. Então, isso aí tem que estar inserido dentro da nossa equação. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa, olha só, então. O trabalho, ele vai ser definido, certo? Como sendo o produto de força vezes deslocamento, certo? Então, o produto de força vezes deslocamento é o meu trabalho. Simples assim, certo? Só que aí vai entrar a questão do ângulo, né? Então, a gente vai fazer um cosseno do ângulo aqui inserido nesta equaçãozinha. Por quê, gente? Perceba só, se vocês pegarem a calculadora agora
e fizerem o cosseno de 0 graus, escreverem aqui, ó, cosseno, e substituir o θ aqui por 0 graus, botar na calculadora de vocês, vocês vão ver que o cosseno de 0 é igual a 1. Você vem lá da trigonometria, tá? O cosseno de 180 graus, se vocês colocarem na calculadora, vocês vão ver que a resposta vai ser menos 1. Então, o próprio cosseno do ângulo aqui, ele já fornece para nós o resultado se o trabalho é positivo ou se o trabalho é negativo, certo? Então, por isso que a gente coloca em série, dentro dessa equação, o cosseno do ângulo, né? Até porque, como a força é um vetor, se essa força ela não estiver alinhada com o deslocamento, a gente muitas vezes precisa decompor essa força, né? Usar as relações de trigonometria para fazer a decomposição, tá? Então, fiquem atentos, porque a definição de trabalho ela depende, então, do ângulo, né? Do ângulo que a força faz com o deslocamento. Vou botar aqui, ó. Θ é o ângulo entre força e deslocamento, tá? Beleza? Deixar aqui bonitinho para vocês. Bom, qual é a unidade desse negócio, gente? Vamos ver a unidade dele. Unidade. A unidade do trabalho, ela é, se vocês pegarem ao pé da letra aqui, né? Força é Newton. Força é Newton. Deslocamento é metros. Então a gente pode dizer, ângulo não tem unidade, né? Seria o graus ou radianos aí, mas ele não interfere dentro da unidade do ente físico. Então, olha só. A unidade de trabalho poderia ser Newton vezes metro, certo? Beleza. É Newton vezes metro, correto, ok. Só que dentro do Sistema Internacional de Medidas, nós chamamos isso aqui de Joule. Certo? Então, a unidade de trabalho para nós será o Joule, tá? Então, toda vez que a gente for escrever o trabalho, calcular o trabalho, a gente vai ver que a gente vai calcular essas coisas em joules, beleza? Mais um detalhezinho aqui. Uma outra forma de nós calcularmos o trabalho, né? Nós temos a definição bonitinha ali, força vezes deslocamento, né? É se a gente tiver um gráfico desse negócio. Se tiver um gráfico lá de força por deslocamento, a gente pode pegar a área desse gráfico, né? Então, a área, ela é igual ao trabalho realizado. Mas a área de que gráfico, gente? É o gráfico bem específico, tá? É o gráfico de força por deslocamento. Então, independente do tipo de figura geométrica que eu tenho aqui, eu posso calcular a área dessa figura geométrica e isso vai ser o trabalho que eu tenho, tá? O trabalho realizado pelo objeto. Bom, dito isto, vamos fazer uns exercícios, tá? O primeiro exercício que a gente vai fazer é esse aqui, gente. Olha só, percebam que tem duas forças, né? E a partícula ela sai da posição x1 igual a 2 metros e vai para a posição igual a 8 metros. Então, qual é o deslocamento disso? O deslocamento é um ΔS, né? Para quem não lembra. Isso é a definição lá de cinemática que a gente tinha feito lá para deslocamento, tá? E o deslocamento, então, é o final menos inicial. Então, seria S2 menos S1. Só para a gente ter aqui o valor dele. Então, S2 menos S1 é 8 menos 2. Isso aqui dá 6 metros. Então, nesse exercício aqui, o deslocamento dessa bolinha, dessa partícula aí, é de 6 metros, né? Então, ali, ó. Sobre ela agem duas forças constantes, F1 e F2, de intensidades, respectivamente, iguais a 80 newtons e 10 newtons. Então, a força 1 ela vale 80 newtons, tá? E a força 2 ela vale 10 newtons, tá? Então, ele pergunta qual é o trabalho realizado pela força 1 e pela força 2, nesses dois casos. A gente sabe fazer isso, né? Porque a gente viu que o trabalho realizado pela força 1 vai ser a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, que esta força faz em relação ao deslocamento. Se o deslocamento é para a direita, aqui como é observado, né? O que vai acontecer, gente? Vai acontecer que o ângulo que forma entre o deslocamento e a força é esse 60 graus aqui. Então, o trabalho realizado
vai ser esses 80 vezes 6 vezes o cosseno de 60 graus. Simples assim, né? Então vai ficar 80 vezes 6 vezes cosseno de 60 graus. Isso aqui dá 240. 240 o quê? Joules. Joules de energia. Beleza, né? Na segunda função, aqui na segunda força, nós temos o trabalho aqui 2. E nós temos a força 2 vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre essa força 2 e o deslocamento, né? Percebam que agora a força 2 está apontando para a esquerda e o deslocamento é para a direita. Nós temos um ângulo, então, de 180 graus aqui. 180 graus. Então, logo, se vocês fizerem na calculadora, 10 vezes 6 vezes o cosseno de 180 graus, a gente vai achar aqui 60 vezes menos 1, que é o cosseno de 180. E isso aqui vai dar menos 60 joules de energia. Beleza. Então, ó, exercício bem simples, só para a gente aquecer as máquinas aqui, né? Entender os conceitos de trabalho que nós estamos atuando. Bom, o próximo exercício, ele tem a ver com gráfico. Percebam que eu tenho um baita gráfico aqui, né? Um baita gráfico envolvido. O que acontece? É interessante, então ele quer saber qual é o trabalho realizado pela força durante todo esse percurso aqui, né? E, bom, gente, vou pegar uma caneta verde aqui, ó. O que acontece? O que eu falei para vocês? Que o trabalho é igual à área do gráfico, certo? Beleza. Percebam que nessa parte aqui de cima, nós temos uma força positiva atuando. Nessa parte aqui de baixo, nós temos uma força negativa. O que significa ser positivo ou ser negativo? Significa que uma força está atuando aqui, para a direita, né? E uma outra força estaria atuando para a esquerda. Ou ela se transforma, né? É a mesma força que antes atuou numa direção e depois ela inverteu de lado. Beleza. Para a gente calcular esse trabalho aqui, ele vai pedindo em alguns pontos aqui, ó, primeiro de 0 a 8 metros. De 0 a 8 metros, essa região toda positiva aqui. Certo? Então, aqui as forças são positivas e, possivelmente, então, o gráfico, né, vai ser um valor de trabalho positivo. Então, eu vou fazer isso. Só que para calcular o trabalho realizado aqui, gente, eu vou botar aqui, ó, na letra A, de 0 a 8 metros, o que acontece? Nós temos este tipo de figura geométrica. Para facilitar a nossa vida, eu posso dividir isso aqui em uma área 1, em uma área 2 e uma área 3. Porque aí eu vou ter uma área de um triângulo retângulo. A gente sabe calcular a área. Como é que calcula a área de um triângulo retângulo? Base vezes altura sobre 2. Certo? Nós temos a área 2, que é um quadrado, um retângulo. Temos um retângulo aqui. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. E nós temos a área 3, que é um triângulo retângulo novamente. Como é que a gente calcula a área de um triângulo retângulo? Base vezes altura sobre 2. Certo? Se a gente perceber bem, as áreas de A1 e A3 são iguais. Olhando só os dados que são fornecidos, né? O A1 ele tem uma base de 2 metros e o A3 também tem uma base de 2 metros, olha só. São valores iguais, né? Então eu preciso só calcular o A1, que eu já sei o valor do A3. E a altura deles é igual também, que é 20, né? Então, ó, A1, que é igual a A3, é base vezes altura sobre 2. Base vale 2 metros. A altura vale 20 sobre 2. Pode cortar esses dois aqui e a gente tem como resposta 20 newtons. 20 joules, desculpa, gente. Isso aqui vai dar 20 joules, que é energia gasta, então, pelo trabalho para A1 e A3. Para A2, é só base vezes altura, porque é um retângulo, né? Então, nós temos uma base de 4 metros vezes uma altura de 20, que é 20 newtons de força. Isso aqui é 4 vezes 20, 80 joules, né? O que acontece? A área total é A1
mais A2, mais A3, que vai dar o trabalho total, né? Então, o trabalho total vai ser a soma dessas áreas. Ou seja, 80 mais 20, que é 100, mais 20, que é 120. 120 joules de energia. Isso na letra A, né? Que ele perde entre os pontos de 0 a 8. Na letra B, pessoal, é uma força negativa, como vocês estão vendo, de menos 40, né? E nós temos uma área que equivale a um triângulo retângulo, certo? Que tem uma base. Então, vou botar aqui a área 4. Que tem uma base vezes a altura sobre 2, porque é um triângulo, né? Então, isso aqui vai ser base, que vale 4, vezes menos 40, né? Que é a altura desse triângulo retângulo. Então, isso aqui sobre 2. Eu posso cortar esse 4 com esse 2, aqui fica 2, aqui sobra 2, né? Os dois são simplificados. Então, a gente fica com menos 80 joules de energia, certo? Na letra B, devido a essa força que atua de forma negativa nesse ponto. E na letra C, pessoal, ele pede qual é o trabalho total, né? O trabalho total de todo o percurso, de 0 a 12 metros. E de 0 a 12 metros, o trabalho total, ele vai ser esta área aqui de cima, né? Que tem 120 joules, mais a área desse A4 aqui, que tem menos 80. Certo? Então, a gente fica basicamente aqui como uma área, um trabalho total realizado, 120 menos 80, que dá 40 joules de energia gastas no total, né? Em termos do trabalho realizado pela força. Percebam que o fato de eu realizar um trabalho negativo, né? É como se houvesse um desconto do trabalho total, que era positivo, de 120 joules, né? Então, trabalho de 0 a 12, há esses descontos quando eu tenho um trabalho negativo sendo realizado. Beleza? Alguma dúvida, gente? Por enquanto, não, né? Tá bem simples. Bom, o que acontece? Trabalho e potência, mais alguns aspectos, tá? Então, vou falar agora sobre o trabalho da força-peso. Trabalho da força-peso. A força-peso é uma força que nós já estudamos. É aquela força, pessoal, que tem como aspecto principal que a gente pode calcular como sendo o produto de massa vezes a aceleração da gravidade, né? Onde G tem aquele valor em torno de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Bom, o que acontece? A força-peso ela sempre atua, por exemplo, como no caso que a gente está observando aqui do cidadão subindo a corda, né? Então ele está exercendo uma força-peso na corda, por causa que o peso do corpo dele, né, acaba tracionando, inclusive, a corda, certo? E esse trabalho, e essa força-peso, se for realizado um deslocamento, né, se a gente deslocar esse rapaz aqui, ele subir a corda, ele vai realizar um deslocamento, a força-peso do corpo dele vai estar realizando um trabalho, tá? Porque a força envolvida, né, no caso aqui, nós temos duas forças envolvidas. Nós temos a força deixa eu ver se eu pego uma caneta amarela, acho que foi melhor. Nós temos o trabalho da força que ele utiliza para subir, certo? Escalar a corda, e nós temos a força-peso que está aqui, certo? A força-peso ela é sempre vertical e para baixo. Então, isso aqui é sempre um ponto importante para nós. Se a gente está analisando a força-peso, nós estamos estudando uma força que é sempre vertical e para baixo, certo? No caso aqui desse rapaz que está subindo a corda, o seu deslocamento é para cima e a força-peso aqui é para baixo, certo? Como nós sabemos, isso aqui dá um ângulo de 180 graus. A gente já discutiu isso porque são duas coisas, dois vetores que estão em sentidos opostos. No caso aqui, mesma direção vertical, mas sentidos opostos, né? O que acontece aqui, gente? A gente vai definir que, nesse caso da força-peso, que é um deslocamento vertical, a gente vai considerar que o meu deslocamento, eu vou chamar ele de altura. E a altura, na física, nós temos o costume de chamar pela letra H. Tá? Então, a altura é o H, certo? E é a distância que este homem vai escalar aqui, essa corda, tá? Altura H.
Bom, o que acontece, gente? Pela definição de trabalho, pela nossa definição lá de trabalho que nós temos, o que acontece? Nós temos que trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Se eu utilizar agora as questões envolvidas nessa situação, certo? O que acontece com o meu trabalho? O meu trabalho vai ser a força-peso, certo? Eu vou considerar a força-peso. Então, eu já posso substituir aqui a força F por M vezes G, que M vezes G é a força-peso, certo? O meu deslocamento eu chamei de altura, porque é o deslocamento vertical, né? Então, eu vou multiplicar aqui por H. E o cosseno do ângulo é o cosseno do ângulo de 180 graus, que vai dar menos 1. Então, o trabalho realizado pela força-peso vai ser uma coisa desse tipo aqui, ó. Esse menos 1 é só um sinal, é como se fosse carregar um sinal, né? Então, é como se fosse um valor menos mgh. Então, quando a gente realiza o trabalho de uma força-peso e eu estou subindo na corda, certo? Então, aí, neste caso, nós temos um trabalho realizado de forma negativa, certo? O trabalho da força-peso é negativo e eu posso calcular desse formato aqui. Se a pessoa está descendo, imagine que a pessoa agora está fazendo um deslocamento vertical e para baixo. Está descendo da corda. Quem está realizando o trabalho novamente é a força-peso, certo? A pessoa está só se deixando cair, tá? Então, nesse caso aqui, nós teremos um ângulo de 0 graus quando a pessoa está descendo, certo? 0 graus, e aí a equação fica mgh apenas, certo? Sem o sinal negativo. Então, subindo na corda, né, o pessoal realizando um deslocamento vertical, o trabalho da força-peso ele é negativo. Se a pessoa está descendo, o trabalho da força-peso ele é positivo. Tá bom, gente? Dito isso, vamos fazer essa questãozinha aqui, ó. Uma questãozinha da gota de chuva, tá? Bom, como é que fica a questão da gota de chuva, gente? Vamos ler ela. Ela diz assim, ó. Opa. Uma gota de chuva de massa igual a 0,10 gramas, né? Então a massa, deixa eu anotar aqui a massa dela, né? Você sabe como é que resolve física, sempre anotando todos os dados. Então 0,10 gramas aqui, com velocidade constante, opa, informação importante aqui, uma velocidade constante de 1 metro por segundo. Percorrendo assim uma distância de 100 metros. Opa, o deslocamento aqui da gota de chuva foi de 100 metros. A aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule o trabalho realizado pela força-peso durante a queda e pela força de resistência do ar nessa queda. Bom, nós temos duas situações aqui, pessoal. Então, nós temos, olha só, pelo próprio desenho, nós temos o Fzinho aqui, que é a força de resistência do ar. A força de resistência do ar é como se fosse, é muito parecido com o atrito. Ela é sempre contrária ao movimento, certo? Se o movimento é vertical para baixo, a força de resistência do ar é vertical para cima, porque ele é o que impede, né, de concretização do movimento mais tranquilo. A força-peso, nós sabemos, é sempre vertical para baixo, né? Isso é, inclusive, tema da próxima semana na nossa avaliação, né? Força-peso sempre é uma coisa que é vertical e para baixo. Nós temos um deslocamento de 100 metros realizado por essa gota de chuva. Então, o que acontece, gente? Se na letra A ele quer saber o trabalho realizado pela força-peso, vai ser mgh, porque nós temos uma descida. Não tem o sinal negativo, né? A força-peso está na mesma direção do deslocamento. Então, a gente precisa calcular o trabalho. O trabalho realizado por essa força-peso vai ser a massa. A gente vai ter que pegar esse 0,1 gramas e passar para quilos, que tem que estar na unidade padrão, né? Então, pegar aqui, ó, massa 0,1 gramas. Se a gente passar isso aqui para quilos, né? Se vocês lembrarem, isso aqui é a mesma coisa que 0,00, deixa eu pensar um pouquinho aqui, 0,1. Deixa eu ver, ó, vamos voltar aqui, ó. Se nós temos que 1 quilo é 1.000 gramas, a hora da manhã a gente fica até meio zonzo, né? Ó, 0,1 igual a x. Então a gente faz uma regrinha de 3 aqui, e isso aqui fica 0,1 por 1.000. Deixa eu ver se eu estava acertando.
Isso aqui é exatamente o que eu estava fazendo. 0,01 eu estou confirmando aqui. 0,001 quilograma. Então, quando vocês tiverem dúvida, pessoal, faz uma regrinha de 3, né? Sabe que 1 quilo é 1000 gramas. Então, 0,1 grama faz uma regrinha de 3. Isso aqui dá 0,001 quilograma. Tá? Beleza. Então, essa é a massa da gota de chuva, né? A gota de chuva, então, vale 0,001 vezes 10, vezes a altura que ela percorreu, 100 metros. Qual foi o trabalho realizado pela força-peso dessa gota de chuva para essa queda? Vamos ver. 0,001 vezes 10 vezes 100. Isso aqui dá incríveis 0,1. Que bonito. 0,1 joules de energia. Certo? Beleza, gente. O que acontece, tá? Para resolver a letra B. Para resolver a letra B, eu vou usar um conceito lá das leis de Newton, certo? Porque ele diz assim, ó, eu sublinhei, inclusive, ali, que a velocidade é constante. Bom, pessoal, se a velocidade ela é constante e vale 1 metro por segundo, o que acontece? Né? Velocidade constante igual a 1 metro por segundo, isso vai significar para nós, né, que o sistema está em MRU. Se ele está em MRU, tá? Se ele está em MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme, significa que ele está em equilíbrio dinâmico. O sistema está em equilíbrio dinâmico. Se está em equilíbrio dinâmico, significa que a soma das forças tem que ser igual a 0. Então, a força de resistência do ar, ela é igual à força peso nesse caso. É igual à força peso. Tá? Bom, então, desta forma, pessoal, o que acontece? Se a força de resistência do ar é igual à força peso, porque o sistema está em MRU, né? Logo, o trabalho realizado, percebo que a força e o deslocamento formam um ângulo de 180 graus, nesse caso, né? Força para cima, e o deslocamento está aqui para baixo, certo? Força e deslocamento em sentidos opostos. Logo, né? Nós temos um ângulo de 180 graus, isso aqui vai ficar assim, ó. 0,001 vezes 10, porque isso aqui é a força peso, né, que vai ser igual à força de resistência do ar, vezes o deslocamento 100, vezes o cosseno de 180, porque são forças que estão em sentidos opostos, né? Isso aqui vai dar o mesmo resultado, o mesmo 0,1, só que com um sinal negativo. Certo? Então, o trabalho realizado pela força de resistência do ar é menos 0,1 joules de energia, certo? Quanto a força-peso faz 0,1 joule de energia positivo, a força de resistência do ar faz um trabalho negativo com a mesma intensidade, tá? Por isso que a gota d'água não está sendo acelerada, né? Porque a força de resistência do ar é igual à força-peso. Isso é um fato importante para nós, gente. Porque se uma gota de água, de chuva, fosse acelerada, né? Quando ela cai da chuva, ela começa a ser acelerada. Chega um momento, a uma certa altura, que ela não é mais acelerada. A força de resistência do ar ela iguala a força-peso. E por que isso é importante? Porque se você imagine que uma coisa de 0,001 gramas, se atingir uma aceleração muito grande, e por consequência uma velocidade muito grande, nos machucaria. Certo? Então uma gota de chuva seria capaz de nos machucar. Se este fato que eu estou falando para vocês, de que a resistência do ar e a força-peso não se anulassem, né? Não fossem forças de mesma intensidade, que mantém a gota de chuva em MRU. Se ela continuasse sendo acelerada o tempo todo, né? Aumentando sua velocidade cada vez mais, a gota de chuva nos machucaria. Tá? Essa é a questão. Beleza? Bom, seguindo aqui mais um pouco, gente. Força do trabalho da força elástica. Aqui é a força elástica. Tá o gurizinho ali com o bodoque, né? Força elástica. Bom, para falar sobre a força elástica e chegar na equação do trabalho realizado pela força elástica, a gente vai lembrar da lei de Hooke. Lei de Hooke. Sempre esqueço como se escreve Hooke, é difícil, gente. Tá? A lei de Hooke. O que diz a lei de Hooke? A lei de Hooke diz que a força elástica
ela é igual a K vezes X. Ou seja, a constante elástica, K é constante elástica, e X é meu deslocamento. Deslocamento. Deslocamento não, gente, desculpa, deformação, porque lembrem que a lei de Hooke é utilizada em molas e elásticos, né? Então, quando a gente estica uma mola, opa, estou falando e escrevendo, né? Ó, deformação, deixa eu escrever aqui primeiro, deformação. Você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, olha só, a deformação, quando a gente realiza a deformação numa mola ou no elástico, a gente está aplicando uma força, né? E essa força vai causar uma deformação maior ou menor de acordo com a constante elástica da mola, né? O K. Se o K for maior, né? Menor vai ser a deformação. Bom, então isso aqui é a lei de Hooke, que é a lei das forças, lei de uma força especial utilizada para um elástico, certo? E molas. O que acontece? A gente viu que se eu calcular a área de um gráfico de força por deformação, força, no caso aqui, força por deslocamento, né? A gente teria o trabalho sendo realizado, certo? O trabalho sendo realizado é o cálculo da área desse negócio, a gente já fez um exercício sobre isso. Mas no caso de uma mola e de um elástico, a deformação ela é o meu deslocamento, certo? Então, quando eu pego uma molinha e eu deformo essa mola, eu estico ela, eu estou causando aqui um deslocamento no meu sistema, né? Estou alongando ele, deslocando, certo? Então, o que acontece, pessoal? Se eu calcular a área deste gráfico aqui, eu estou calculando o trabalho realizado por essa força, certo? Então, é isso que eu vou fazer. Só que percebam que para uma força elástica, para uma mola, a gente começa a puxar ela e a gente vai ter que ir aumentando a força, né? Porque se eu mantiver a minha força constante, eu não deformo mais a minha mola. Eu preciso ir aumentando a força para deformar ela cada vez mais. Então é uma força que, como vocês estão vendo no gráfico aqui, ela é crescente, certo? Por isso que o gráfico ele tem esse formato aqui de aumentar assim linearmente. Então, como vocês sabem, calcular a área desse gráfico aqui é base vezes altura sobre 2, porque isso aqui é um triângulo retângulo. Então, a gente calcular a área de um triângulo retângulo, base vezes altura sobre 2. Só que quem é a minha base? A minha base é a deformação, é o x. A minha altura é a força elástica. E sobre 2 da minha equação, né? Então, o trabalho realizado pela força elástica, pessoal, a força que é executada é dada através da lei de Hooke. Então, eu vou substituir aqui, ó, x vezes k vezes x, certo? Onde x é a minha deformação. Então, isso aqui vai resultar para nós num trabalho realizado como sendo o produto de k vezes x ao quadrado sobre 2, porque x vezes x é x ao quadrado. Então, ó, meu trabalho realizado por uma força elástica, certo? Vou ali, vou calcular em joules, igualzinho. Em joules, tá? Tudo em joules, que é o trabalho realizado. Isso aqui é k vezes x ao quadrado sobre 2, tá? Diferentemente da lei de Hooke, que é só k vezes x, tá, gente? K vezes x ao quadrado sobre 2, onde o k é a constante elástica. É o valor que eu tenho que fornecer para definir o que é o valor dessa mola, tá? Então, vamos fazer um exercíciozinho aqui e já estamos chegando no final, tá? Não se preocupe. Então, diz assim, gente, olha só. Antes disso, só falar uma coisa para vocês, tá? Quando a gente deforma uma mola, estou deformando ela, puxando ela para frente aqui, ó, com essa força F. A força elástica é uma força que vai querer puxar a mola de volta para o seu ponto de referência, para o seu ponto de equilíbrio, certo? Então, eu estou esticando a mola e a mola está realizando uma força contrária sempre. Mesma coisa se eu empurrar a mola para frente. Então, ali, eu enfio meu dedão e estou empurrando a mola para dentro. A mola ela faz uma força para botar ela na posição de equilíbrio. Então, é uma força que está sempre contrária à força externa.
que quem é a força externa? É o gurizinho puxando aqui. O elástico, ele está fazendo uma força assim, ó, nesse sentido. Enquanto o gurizinho está puxando com a mão, nesse sentido. Certo? Então são forças, né, que aparecem no sistema que a gente tem que tomar cuidado na hora de avaliar, tá? Como vocês viram aqui, no caso dessa situação que eu estou puxando o elástico e a força elástica está apontando para a esquerda aqui, o trabalho é negativo. Quando é a situação contrária, que eu estou empurrando o elástico para frente, ó, o trabalho é positivo. Então, só alguns detalhes aqui que vocês precisam ter, tá, gente? Bom, o que acontece? Nesse desenho aqui, ó, nós temos a dinâmica, nós temos o exercício aqui que envolve um gráfico e envolve a situação onde alguém está puxando uma mola, né? Então, uma mola é esticada desde a sua posição inicial, não alongada, até uma posição de alongamento igual a 10 centímetros, que é essa posição aqui, ó, 10 centímetros. Então, alguém alongou ela 10 centímetros. X igual a 10 centímetros. Já vou passar isso aqui para metros, porque eu entendo bem de molas, né? Sei que eu tenho que passar sempre a unidade fundamental, que é o metro, né? O que acontece? Ele pergunta qual é a constante elástica da mola, a partir da análise que nós estamos vendo aqui. Bom, se ele quer saber a constante elástica da mola, eu posso usar aquela equação que diz que K x ao quadrado sobre 2, certo? Só que eu não tenho o K e não tenho nem o X, nem a X eu tenho, a deformação eu tenho. Eu não tenho o trabalho, né? Então, como é que eu vou resolver esse exercício? Muito simples. Eu vou olhar para o gráfico. Eu sei que se eu fizer a área deste gráfico aqui, né? Eu vou ter o trabalho realizado. Então, dessa forma, eu vou conseguir resolver a letra A, né? Então, o trabalho realizado vai ser trabalho base vezes altura sobre 2. Então, a base vale 0,1, que deve estar em metros, vezes a altura que está em newtons, então está tudo certo, sobre 2. Então, isso aqui vai ser 0,1. Esse 50 e esse 2 podemos simplificar, porque os dois são divisíveis por 2, né? Aqui fica 25, 50 por 2 é de 25. E ficamos com 25 vezes 0,1, que é 2,5 joules. Certo? Então, o trabalho, isso aqui já é a resposta da letra B. Vejam só, respondi a letra B tentando resolver a letra A. Né? Tentando resolver a letra A, eu resolvi a letra B. Mas que isso me ajuda? Me ajuda que eu vou usar essa equação agora para descobrir o K. Olha só, fica 2,5, o K eu não sei, o X eu sei, 0,1 ao quadrado sobre 2. Esse 2 passa multiplicando esse 2,5, fica 5, que é igual a K, vezes 0,1 ao quadrado é 0,01. Vamos confirmar aqui. 0,01. Então, o meu K vai ser esses 5 divididos por 0,01. Então, isso aqui é 5 divididos. Isso aqui é 500. Tá, gente? 500 newtons por metro, que é a unidade do K. Para quem não lembra, o K é a constante elástica, ele tem como unidade o newton por metro. Isso que foi falado aí em uma das aulas anteriores, tá? Então, essa é a constante elástica da minha mola, o valor dela. Bom, mas aqui, ó, eu não li B, não li bem a B e a C. A B e a C, eu vou dar um espacinho aqui, ó, porque a gente já sabe qual é o trabalho realizado, né? Na primeira, ele pergunta pela força tensora no alongamento, então ele pergunta qual é a força F. E na letra C, ele pergunta o trabalho realizado pela força elástica. Os dois têm o mesmo valor, né? Os dois têm o mesmo valor porque a molinha está parada, então os dois são 2,5 joules. Mas qual que é positivo e qual que é negativo? Vamos olhar aqui, ó. Quando eu puxo uma mola, a força da mola é no sentido contrário. E quando temos essa situação aqui, o trabalho é negativo. Então, aqui, ó, nessa situação, o trabalho da força elástica é negativo. O da força tensora, que está puxando a mola, é positivo. Tá, gente? Beleza? Dito isto, vamos fazer agora, então,
acabou o exercício, né? Acabou o exercício. Bom, última parte da nossa aula, gente. Última parte, prometo para vocês. Gente, trabalho e potência. Como eu disse para vocês, o trabalho ele é o gasto energético para a gente realizar uma função, certo? Sempre que a gente precisar gastar uma função, realizar uma função, a gente vai gastar energia. Então é por isso que a gente se alimenta. Porque nos alimentos tem energia. Então a gente vai lá, consome os alimentos, adquire essa energia fica estocada com a gente, né? E aí a gente executa, a gente vai executar uma função, sei lá, vai estudar, vai levantar sei lá, usar a enxada para limpar a terra, né? Qualquer coisa. Vocês vão gastar energia para realizar este trabalho, certo? Então, o trabalho é tudo que relaciona gasto energético para executar uma função. Aí nós temos uma outra definição na física que é muito importante, que aparece diretamente para nós, que é a tal da potência. O que acontece? O que são coisas potentes? Coisas potentes, um rádio potente, um carro potente, são equipamentos, sistemas que utilizam de muita energia em pouco tempo para executar uma função. Certo? Eles vão lá e consomem muita energia para executar uma função em pouco tempo. Né? Um chuveiro potente, eu gosto do exemplo do chuveiro, né? Porque é um exemplo que o chuveiro, quando não é muito potente, ele não consegue esquentar muito bem a água. O chuveiro potente esquenta a água muito bem. Por quê? Porque ele precisa esquentar a água em pouco tempo. Né? A água vai entrar ali pelo chuveiro e em pouco tempo ele tem que usar a energia elétrica para aquecer aquela água rapidamente, para que o banho seja quente, né? A água que entra ali em cima já cai embaixo. Se o chuveiro não é potente, ele não consegue executar isso aí muito bem, porque ele não consegue converter toda a energia elétrica em energia térmica para executar essa função. Certo? Então, galera, o que é potência? Potência é o gasto de energia por tempo. Em quanto tempo eu consigo gastar essa energia, certo? Se esse tempo é curto, é potente. Se esse tempo é longo, é pouco potente. Então, potência para nós, gente, vai ter a ver, então, com energia por tempo. Energia por tempo. Só que, como nós estamos falando em trabalho, gente, e trabalho é gasto de energia, a gente pode transformar esta equação da potência em sendo a equação do trabalho por tempo. Então, trabalho por tempo para nós vai ser potência, certo? E potência, pessoal, vamos ver aqui a unidade dela. A unidade da potência vai ser o tal, que é medido em joules, né? Joules. O tempo, que é medido em segundos. Então, isso aqui é joules por segundos, perfeito? É, joules por segundo. Se você escrever joules por segundo, para mim está perfeito. Mas a unidade padrão disso aqui foi feita uma homenagem a um grande físico, né? E ao cara que se chamava Watt. Né? Então, potência é medida em watts. Né? Você sabe muito bem, vocês já ouviram falar dessa unidade. Né? Vai lá e compra uma lâmpada de tantos watts. Vai lá, meu rádio é de tantos watts. A minha geladeira funciona com tantos watts. Né? Meu som, sei lá, tem tantos watts. Então, o watt é uma unidade que é utilizada para demonstrar se o equipamento é bom ou não. Se ele é potente, né? E potência é quanto de energia ele consegue consumir em pouco tempo. Equipamentos potentes são equipamentos que gastam mais energia, gente, tá? Então, ó, o watt aqui para nós é uma unidade padrão aqui para cálculo de potência. Vocês já devem ter ouvido falar que existem outras unidades que são essas aqui, ó, o CV e o HP, que são mais utilizados em motores, né, em sistemas térmicos de conversão de energia de combustão, né, para energia mecânica. O CV
nós temos aqui a relação entre eles, ó. O CV é 735 watts e o HP equivale a 746 watts. Então, se eu quiser alguma coisa que esteja em HP ou em CV e quiser transformar uma unidade fundamental, que é a unidade padrão para a gente, eu preciso fazer uma regrinha de 3, né? Eu vou botar aqui, ó, regra de 3, para transformar, então, CV para watts ou HP para watts. Tá, gente? Beleza? É assim que a gente transforma essas coisas aqui, tá? Beleza? Não tem segredo. Potência é trabalho sobre tempo. Eu vou só mostrar mais uma equação que pode aparecer para nós, tá? Que é o seguinte. É bem comum aparecer algumas vezes essa equação, tá? O cálculo de potência, então, é trabalho... Deixa eu botar aqui. Trabalho tal sobre tempo, né? Mas o que é trabalho? Trabalho é, resumindo, é força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento sobre tempo. Só que olha só, gente, que bacaninha. Deslocamento por tempo é a definição de velocidade. Quanto eu me desloco em função do tempo? Eu sei que vocês já não lembram muito bem, isso aqui foi lá do início do ano, né? No início do ano a gente falava sobre velocidade. Velocidade é quanto eu me desloco em tempo, né? Em função de tempo. Então vejam só que apareceu a velocidade aqui. Então uma equação alternativa para a potência é força vezes velocidade. Que também é dado em watts, tá, gente? Mesma unidade. Tá? Watts. Então uma equação alternativa para a potência, dependendo dos dados que eu tenho, é força vezes velocidade, tá? Beleza? Bom, galera, já estamos quase nos passando. Como eu falei para vocês no início da aula, olha só, temos 5 atividadezinhas aqui, 5 exercícios para vocês resolverem. Só que como nós temos a nossa avaliação semana que vem, né, e nós tivemos que antecipar essa aula, certo? Então vocês podem fazer esses exercícios e entregar até daqui a 2 semanas, tá? Vai estar lá no SIGA quando ele voltar. Quando o SIGA voltar à vida, eu posto lá para vocês com um tempo lá bem definido, tá, gente? Para vocês não se perderem. Tranquilo?